Bom dia, agora são as 7h20 da manhã aqui em Recife. E os caras vão falar, rapaz, o Saulo tá desembestado fazendo fac agora. Não, essa é época do Natal, né? Aproveitando, tá tranquilo. Fora, além da tranquilidade do dia a dia, também tá sem faculdade, né? Também tá a tranquilidade da própria energia propícia do Natal. Mas apesar disso, a coisa de que o mundo vai acabar amanhã, ou que vai mudar de transição, né? Eu tô super tranquilo. Bom, vamos lá que tem um monte de questão hoje aqui bacana. Eu dividi, é um momentinho gostoso que eu divido com vocês. É um momento que eu paro para conversar sobre espiritualidade. E isso sempre traz boas energias para mim, espero poder dividir isso e transmitir, né? Bom, antes tem a Elaine Greg manda a seguinte mensagem. FAQ 134, ela teve uma questão pro Alexandre. Acho que o FAQ 134 foi gravado lá no templo budista, né? Aí ela quer ajudar, ela tem um pensamento, ela está dividindo com a gente. Olá, Saulo. Assim como você, eu sou uma estudiosa. Assistindo ao FAQ 134, diz que adora os FAQs e tal, vi você falando sobre o Buda Sakyamuni. Perdão, painho aqui. Não está sabendo nem falar o meu nome direito. Esse é o Buda, é aquele que conhecemos como iluminado, né? É o Gautama, que alcançou o Nirvana. Era o seu nome. Vendo você responder as questões solicitadas por Alexandre sobre a sua relação desafiante com a mãe, ela quer deixar também, quem sabe, alguma coisa. Sobre as constelações familiares sistêmicas, uma terapia nova de autor de Bert Hellinger, que traz resultados absurdos e um autoconhecimento profundo. Dá uma olhadinha nesse autor aí, uma dica legal. Bert Hellinger. Procura o santo Google, é um site novo que tem aí, velho. Você faz buscas lá em outra dimensão também. Acabei de fazer a minha formação e simplesmente mudou minha conduta e vejo o reflexo disso em toda a minha família. Legal. Trabalho o sistema familiar com fenomenologia na formação. Vi pessoas curarem vícios, depressões, conflitos, tudo feito com muita honestidade e carinho. Não conduzindo o resultado, mas deixando a solução aparecer. É só procurar na net um terapeuta em constelação familiar. Talvez seja útil ao Alexandre e a quem interessar. Espero ter contribuído de uma forma. Um beijão, deixa um beijão para todo mundo aqui. E a gente fica feliz com essa ajuda, com esse início aqui, com esse ângulo a mais nos dados aqui, que é muito importante. Obrigada, Eliane. A Júlia também manda a seguinte mensagem. Dia e noite no astral, ou na verdade é uma questão, né? Bom dia, Saulo, tenho uma dúvida. Quando você sai em corpo, em projeção, há distinção de dia e noite, assim como no mundo material? O Sol existe lá, e ele em algumas dimensões tem dificuldade para entrar, e outras ele age normalmente. Então, existe sim claridade lá, né? Pode estar nublado, que é o caso de dimensões mais densas, em que quase o raio do Sol não consegue entrar, os raios do Sol. Quando você faz projeções durante a noite, você sai do corpo, está tudo escuro? Depende. Eu posso estar me projetando aqui para um local que esteja sol. Aí, nesse caso, se eu sair daqui, for, por exemplo, à noite, for lá para o Japão, para a China, vai estar sol, né? Mas mesmo com toda a escuridão, quando você está com chakras bem desbloqueados, Júlia, você vê tudo como se fosse amanhecendo ou anoitecendo. O sol já desceu, fica meio cinza, meio azul, o azul saindo, sabe? Fica uma cor que você enxerga melhor. Digamos que quando o teu frontal está bem, você sempre enxerga bem. Isso em dimensões melhores, né? Em dimensões mais densas, você também vai ter uma iluminação que é propícia do corpo astral. E você utiliza ela. Inclusive, é muito normal quando você está com chakras bons, você vê até tipo lanterna saindo das suas mãos, do frontal. Você percebe que há uma iluminação que você enxerga através da sua luz. Então, mas em relação à noite e dia, normalmente, como se você realmente tivesse, se sair aqui agora estiver de noite, vai estar de noite. Se for de dia, vai estar de dia. O Ellerson. Profissão e espiritualidade. Ele manda essa questão. Vamos ver aqui.
Oi, Saulo, faz algum tempo que estou estudando para trabalhar para agente da Polícia Civil. Depois que comecei a estudar sobre espiritismo, desanimei muito, bastante. Gostaria de saber da influência do trabalho com criminosos em ambientes pesados, delegacia, presídio. Se eu não me engano, nós temos uma amiga, que ela tá sempre, a Aline, né? Ela tá sempre nos acompanhando e também ela trabalha na delegacia até, né? E eu tô tentando só confirmar se o nome dele é essa mesmo, mas não falar errado. E ela sempre fala com a gente sobre a dificuldade, eventualmente a gente tem contato, sobre a dificuldade de trabalhar em ambientes assim, que não é fácil. Você vê a própria falta natural de ética dos bandidos, que agem de forma violenta, às vezes fazendo coisas absurdas, e das pessoas que estão ali para trabalhar protegendo, que nem sempre agem também da melhor forma. Às vezes passando o limite da violência necessária ou da força necessária para a contenção, né? Passando daquele limite que nós chamaremos de normal, né? E deixando transparecer as emoções, as raivas, enfim, e descontando isso nas pessoas como se fosse adiantar alguma coisa. E se o agente precisasse matar um criminoso, ele pergunta, para preservar a vida dos outros, qual a sua opinião? Olha, a gente não tem como negar, sabe, Welleson, que a gente está numa dimensão densa e que nós somos violentos. Todos nós, eu e você, temos pouco controle. Violentos que eu falo assim, nós somos naturalmente violentos porque a nossa concepção de justiça ela é pequena ainda, de ética, de moral. Nossa moral hoje, para quem tem mais moral, normalmente está ligada às pessoas e não à natureza, e não ao mundo. E mesmo assim, com toda essa ética, facilmente as pessoas se perdem no equilíbrio emocional, às vezes pensando e agindo de formas drásticas, né? Isso mostra a violência na gente. Mas a violência no sentido mais amplo é aquela em que você tem que tirar a vida de alguém, depende do contexto. Se você parar para pensar, isso são coisas que vão precisar acontecer nesse mundo ainda. O fato é que não tem como, em alguns casos, não utilizar força para tirar a vida de um ser que poderia, nesse caso, injustamente, tirar a vida de outros tantas, ou ameaçar a vida de pessoas que nós damos como inocentes ou como pessoas do bem, digamos assim, né? Como uma família, e você está vendo aquela pessoa abordando ou com a arma, infelizmente a força precisa ser usada. Nós ainda estamos numa fase em que, em alguns casos, o processo kármico ele é quase reduzido a zero. Depende muito do processo, de como você se manifesta. Agora, existem dois tipos de karma, Welleson, que é o karma divino, que é aquele que vem e nos olha da forma certa, independe de qualquer coisa, ele vai te mostrar o caminho do aprendizado, a intenção dele não é punir. Existe o karma pessoal, eu sempre falo, é o karma que quando você faz mal para mim, eu posso me voltar contra você mesmo injustamente. Então uma pessoa que trabalha com isso, ela agindo de forma ética, você precisou tirar a vida de uma pessoa que era tinha se perdido no mundo mesmo, estava agindo de forma errada. Se você não fizesse aquilo, outras pessoas... Isso não falando de você pegar um bandido que foi preso, botar dentro da viatura, levar para o meio do mato e matar. Não é isso. Estou falando que na atitude, no ato do exercício da sua profissão, você vê uma pessoa, por exemplo, que está mantendo outra como refém, outra armada naquela hora e podia atirar contra outras pessoas, eventualmente você precisar disparar para abordar ele, apagar a consciência, seja de forma geral ou só para ele soltar aquela arma e não machucar outras pessoas. O que aconteceria no sentido divino? Difícil falar como a divindade age, mas certamente a gente pode pensar pelo lado ético. Ela agiria muito provavelmente, a divindade, observando a sua atitude. Naquele momento, era preciso, aquela criatura estava em desequilíbrio, ele saiu do planeta, da reencarnação dessa forma, mas era necessário que aquilo tivesse sido feito. Chama a legítima defesa espiritual, também existe. É por um contexto bem mais amplo, não é esse contexto só daqui, né? Mas de que você tem sim
uma necessária ação para que você dê uma pausa naquela situação. E não vai ser, digamos que você, dentro desse ângulo de ética, de moral, você não seria julgado ou assumiria karmas com K, né, que é aquele karma divino, porque você não precisou aprender nada ali, você realmente precisou fazer. Até não queria ter feito, mas teve que fazer. Diferente de, também isso não quer dizer que aquela pessoa que foi morta não pode, numa injustiça do seu livre-arbítrio, se voltar contra você, entendeu? Isso, você não está imune a isso, não, eu vou perseguir ele agora, ele me matou, tal. Ele estaria agindo de forma injusta, ele tem direito de agir dessa forma. Você teria proteção, mas você tem que ver que são ossos do ofício. Todo mundo, quando faço um projeto como esse também, quando você está ouvindo, se tiver alguém do lado que não gostou, pode se voltar contra mim de forma injusta. Ele achou que eu interferi nas suas capacidades de analisar, na sua capacidade de ver o certo e errado, e parou de ouvir o que ele estava tentando lhe falar e acabou ouvindo o que eu estou falando. Então, ele vem me culpar, me cobrar, isso acontece sempre. Isso é o livre-arbítrio dele. É errado, mas na cabeça daquela criatura ele acha que está certo. Então, a mesma coisa. No exercício do teu trabalho, ele é um trabalho que não é fácil. Você vai lidar com pessoas de todos os tipos, e ser humano facilmente se corrompe. Ele já é corrupto por quase natureza, nós somos corruptos, né? Quando eu falo corrupto, não é corrupto político, em vários outros aspectos. Nós não temos muito noção de moral e ética num contexto maior. Eu conheci amigos que eram muito éticos de um lado e não eram de outro. Eram muito... você vê pessoas que têm uma fantástica moral e você respeita a pessoa, no entanto briga com os outros, fala mal, trata mal os outros. Então, nosso contexto de ética ele é muito limitado. Eu sou muito honesto, eu pago minhas contas, não devo para ninguém. Mas trata todo mundo que nem cachorro, nem deveria tratar, porque cachorro tem que ser bem tratado também, né? Ou age, bebe, de vez em quando se perde, faz besteira. Então, você consegue enxergar nas pessoas que o contexto nosso de corrupção, quer dizer, de perder o sentido de real, do certo, em todos os aspectos, não é tão fácil. E isso em pessoas equilibradas, nós estamos falando. E em pessoas desequilibradas, você vai encontrar pessoas totalmente sem éticas, pessoas que se aproveitam de situações, que passam os outros. Isso aí, na verdade, seria o mais comum que nós temos aqui no nosso mundo. É isso aí. O Wagner, onde me senti... se puder contar um pouco da sua experiência com isso, seu trabalho na banda, lembra do bate-papo do seu covarde, você tinha um pesar quando você falou disso, você se arrepende desse trabalho que te prejudicou espiritualmente? Na verdade, eu não me arrependo de ter sido músico, nem de ter feito as músicas que eu fiz, até porque eu não fiz nenhuma porcaria, assim, no sentido de condução, mas assim, a gente não tem muitas escolhas no mundo, às vezes, em alguns aspectos. Por exemplo, eu não fazia mal para ninguém, e nem fazia, a minha intenção era trabalhar, né? Precisava, eu usei a música para tocar em trio elétrico, tocar em banda de axé, de pagode, e já vai, né? E vivia daquilo. E consegui, dentro disso, manter o meu projeto, minha condução de vida, que era, além de tudo o resto, o projeto do IVA, do GVA, que é o que eu mantenho aqui. Então, você precisa utilizar, às vezes. Agora, dizer que você poderia ter escolhido outro caminho, talvez. É muito difícil dizer qual é o certo e qual é o errado, né, nesse ponto. Ele brincava, ele tira onda comigo, Wagner, você, não sei o que, pagou teus carros, mas era ele que fez aquela música, rapaz, nós vamos te pegar aqui. Fui brincando, né? Isso é besteira, eu não me sinto culpado em nada, sabe? Fez parte do caminho, ainda talvez, se precisasse voltar a tocar, voltaria. Mas numa boa, com a cabeça boa, firmar, não faço. A intenção é o que importa. E você precisa continuar trabalhando. Se é daí que você vai tirar recursos, né, e direcionado para alguma coisa legal, não estou fazendo mal a mim nem a ninguém, sem problema nenhum. Vamos lá. Um abraço para você. O Alex Guedes. Obsessores e paixão. Saulo, espero que essa pergunta não fuja muito do assunto viagem astral. Vai não, viu? Isso aí faz parte, sair do corpo é muito espiritual e você acessa espírito normalmente. E não só fora do corpo. Né? Os obsessores podem influenciar você ao ponto de gerar uma paixão só para desequilibrar e usarem dessa brecha para um assédio? Fazem com frequência.
Inclusive no áudio sobre dicas para espiritualistas eu falo que um dos maiores problemas de centros espiritualistas, de grupos que se encontram, é o envolvimento emocional entre os participantes. Seja ele do cunho de inveja, de orgulho, de um querer aparecer mais do que o outro, vaidade, ou seja, pelo lado do envolvimento que eu diria que é um das pilares do assédio, que é o envolvimento de uma pessoa com a outra. Porque o que acontece? Quando você tem um trabalho espiritual, ou um caso, se você não tomar cuidado, nós somos carentes. Nós o tempo inteiro, isso é básico, quem está solteiro principalmente, busca outra pessoa, alguém que seja parecido com você, ou que tenha os mesmos direcionamentos de ideia, ou que seja simpatizante dentro da aparência mais as ideias, né, se possível, melhor ainda. É assim? Não é, é assim que funciona. Tem exceções, mas a regra é essa, né? E você vai se envolver com aquela pessoa no meio do trabalho, é muito normal. E há casos em que veja bem, a brecha está na gente, fato. Somos nós que buscamos outras pessoas, estamos nós os carentes, perfeito. Os espíritos que têm pensamento de prejudicar, eles sabem que esse é um dos pilares do assédio, que quando mexe em sentido de relacionamento, há grande chance de você atrapalhar pelo menos aquelas duas pessoas, pelo menos uma pessoa. Nós temos vários casos de amigos nossos, e eu conheço outros tantos de centros espíritas que passei. Tem um amigo que nós o levamos para o centro espírita, ele estava com algumas dificuldades, e lá no centro espírita eles... parece brincadeira. O diretor do centro espírita o recebeu, tal. Esse amigo nosso era casado, eu não vou contar nomes, já tinha um filhinho, tal. Se envolveu, não sei a história profundamente, mas estou falando assim, com a esposa do diretor dessa casa espírita. E hoje ele é casado com ela, ele se separou dentro do centro espírita. A gente levou a criatura para lá, cara. E ele se envolveu, casou, largou essa esposa, e o centro espírita foi um rebuliço, porque o cara parou de trabalhar um tempo que não tinha cabeça, a esposa dele largou ele para um outro cara que tinha acabado de chegar. Então, assim, eu não sei se é assédio. Independente se houve ou não assédio, a casa virou uma bagunça, uma época, né? Um diretor da casa espírita foi, entre aspas, traída, né, por uma pessoa que frequentava, que foi lá para buscar ajuda, e hoje ele não frequenta mais esse espírito. Essa foi lá para... Aí você... Tem outros casos de pessoas, por exemplo, você tem duas pessoas que... Digamos que nós temos um grupo de 10 pessoas, duas se envolvem. Se der certo, maravilhas. Quais são as chances de ter ciúme ali dentro? Gigantes, porque as pessoas com o tempo começam a ter, ainda tem um ciúme, né? Proprietárias da outra, começam a não querer mais participar porque acha que aquela pessoa está olhando para você, e a gente tem sensação de posse um dos outros, nós temos essa sensação. E se não der certo, pelo menos uma pessoa se afasta. É muito difícil, eu nunca vi, há casos, mas eu nunca vi. Eu sei que tem porque eu já ouvi algumas histórias de longe, mas assim, eu participando, nunca vi pessoas que se separaram dentro de um grupo espiritual continuarem os dois. É muito comum que saiam os dois e se afastem, mas também é mais normal que pelo menos uma pessoa continue ali perto. Ou seja, pelo menos você perde uma pessoa nesse processo, sem contar o problema que dá dentro do grupo, disse que disse, fofoca. Então, há assédio sim, eles têm a capacidade de usar as brechas da nossa personalidade, mesmo com pessoas casadas. Poxa, é carente, tem abertura, meu irmão. Se é o marco, um dos pilares do assédio, o cara tá com abertura, vamos fazer, né? Vamos bagunçar isso aí, botar os cabas para se encontrarem aí, né? O jogo do chifre do boi aí vai rolar ali dentro, eles vão se lascar. Então, há sim isso. Tem, não dá para negar. E o assédio acontece assim. Não quer dizer que tudo, como eu falei, seja espírito. Mas se o grupo é visado e há abertura para isso, provavelmente os espíritos têm uma cartilha lá, aqui, ó. Primeiro lugar,
assédio na vaidade, né? No orgulho, na inveja. Segundo, não vamos fazer nosso grupo também, né? Vamos falar que esse grupo não tá bom, mandar ele fazer um outro, dividir o grupo já, de um eram dois. Essa também começa a acontecer isso, porque eu não concordo com aquele cara, tem uma coisinha ou outra que não concorde, como se quisesse perfeição, como se você fosse fazer uma coisa mais perfeita que o outro, é assim, né? Não, o meu é muito melhor, vamos fazer que o nosso vai ser melhor, o nosso vai ter mais liberdade, a gente vai poder fazer o que a gente quer, aquele cara tem a cabeça fechada, a gente não tem a liberdade que a gente precisa, aí vai pra lá e nunca é igual, cara, nunca é. Pode às vezes ser até melhor, mas igual não vai ser, sabe? Mas isso acontece o tempo inteiro, isso é repercussão normal do ser humano. Aí vem processo dentro de problemas de fofocas, né? De não concordo com aquilo, aí vem um assédio de envolvimento, aí vai, bicho, é uma lista gigante, eles têm cartilha. Bom, o que a gente pode usar aqui, né? Aqui, ó, fulano de tal ali, ó, tá com problema em casa, e vem pra cá, né, pra tentar, então, peraí, vamos, sabe, aí começa. Vamos fazer com que eles tentem vender projetos, botar dinheiro no meio, depois eles fazem miséria nesse ponto, tem uma cartilha. Eles são inteligentes, alguns, bem milenados, assim. Então tem que ficar sempre esperto, agora não tem que viver em relação a isso. Tem que tentar fazer a coisa certa. Quando você está bem sintonizado, focado, o assédio não tem como entrar. Mas tem ajuda, mentor sugere, obsessor ordena, é assim. Bom, a Sônia Pereira manda mensagem chamada Ataque Noturno, que eu li ontem no celular, no FAQ 141, e não falei. Oi, Saulo, tudo ok? Certa noite fui atacado enquanto dormia por um ser do tamanho de um bebê de 1 ano e meio. Ele era horrível, todo disforme, fiquei apavorado e sentindo a presença dele tentando dominar os meus pensamentos. Foi muito forte, não saí correndo porque eu estava nua. Eu quase não conseguia dominar meus pensamentos. A sensação era medonha. Apelei pela reza. Quanto mais eu rezava, pior ficava. E então entendi, ele não queria rezar. Daí fui conversando. Tipo, perdoe se te fiz mal no passado. A reencarnação não nos permite lembrar coisas do passado, mas se você quer se sentir feliz, tem que mudar seus pensamentos. Não fazer mal aos outros, e por aí fui e senti aquela sensação horrível, estava passando, e por fim consegui rezar o Pai Nosso e voltei a dormir tranquilamente. Até de manhã passei um mau bocado. Bom, nesse caso aqui, Sônia, é muito normal mesmo a gente ter alguns assédios que podem ser passados, podem ser espíritos que se aproximam da gente para cobrar alguma coisa, como uma ajuda que nós demos para alguém. Isso acontece constantemente comigo, com outras pessoas que fazem qualquer tipo de trabalho, mesmo um simples passe. Porra, bicho, já é bebê e eles vêm como bebê. E tem uns bebês, vou falar isso, que são impressionantes. São bebês, são espíritos pequenos, parecem bebê, com cara de gente grande. Imagina um espírito, bebê, usa fralda, com cara de gente grande e ainda com órgão sexual. É impressionante, é um negócio... Uma vez eu saí do corpo, tinha um bebê desse rosnando, que eu dei chute no bebê, eu já falei, foi fralda cagada pra tudo quanto é lado, eu joguei uma desgrama dessa na beira da minha cama, eu mal tinha levado, não via, você estava sentindo aquele negócio passando. Eu abri os olhos, vi aquelas coisas escuras passando, eu não entendi, aí eu me afastei do corpo. Quando eu me afasto do corpo, vejo um bebê vindo atrás de mim, rosnando, meio que se arrastando no chão, meu amigo, né? Aí eu meti bico, claro, você pede, não é o certo, é amparar Jesus, tal, amor, os mentores, vem cá, energia, mas em alguns momentos, se você ainda não está com a consciência aberta totalmente, há variações de consciência sempre na projeção, eu meti bicuda no bebê, para tudo quanto é lado, eu me arrependi depois, me senti mal, rezei, pedi desculpa, mas fui fralda para um lado, o bebê chorando para o outro, aí o cara foi rir para mim, o bebê tinha dente de gente grande, eu falei, que miséria, velho, meu... Que isso, sabe? Aí depois, meio que chorava, mas que com voz de gente grande, sabe? Não, mordia você, ficou preso na tua perna mordendo, você não consegue, sabe? Tem que ter... Eu falo isso às pessoas, nossa, que horror, Saulo. Mas aí tem casos também que você tenta ajudar. Tem casos, as pessoas não falam relatos assim, eu conto. Você sai do corpo... E esses troços vêm com uns órgãos sexuais, umas mandiocas desse tamanho, cara. Você não... Estou falando sério. E quer ainda aquela desgraça.
ainda quer adicionar aquele troço em você. Você não, peraí, cara. Meu, né? Você tem que, claro, dentro desse princípio da ética, o desequilíbrio sexual ele é muito extenso fora do corpo. Então você tem que agir moralmente certo, afastar energeticamente, solicitar a presença do mentor, tal, e fundar. E é impressionante que se você não estiver bem centrado nesse pensamento, a energia sexual fora do corpo, ela não é ruim, ela não tem distinção de homossexualidade. Você é capaz de ter uma relação fora do corpo homossexual e voltar gostando dela, e mesmo perdendo energia, foi assediado, e ficar questionando, porra, eu sou gay, cara, eu sou viado, eu gostei daquela desgrama. Eu tô falando isso porque isso acontece. Aí as pessoas, não, você... Acontece mesmo. Então tem sim isso. Eu vou ler outra mensagem aqui. Isso faz parte e tem que ter calma. E tem espírito desequilibrado mesmo, de todo tipo, de toda origem que você imaginar. Da raiva ao ódio, ao sexo, a qualquer vaidade, sabe? A cobiça. Tem espíritos que eu fico um tempão conversando com ele. Não falei, cara, que você fica batendo papo com ele um tempão e ele pergunta assim, onde eu vou lá, bicho? Vai ter coisas para eu andar, vai ter carros de luxo, roupas. Aí eu falo, vai, né? Para ver se o cabo sai dali, chega lá e o espírito vai ficar pé da vida. Cadê, né? Não tô na UTI principal, um quarto sozinho, eu tenho que ficar junto com essa ralé aqui. Rola isso, né? Então tem de tudo. É o ser humano. A Fabiana Carlos manda a seguinte mensagem pra gente, nossa amiga. Me sentindo só. Eu acho que eu vou ler só essa aqui e vou pegar caminho de Aruanda, por causa da hora do trabalho já. Oi, Saulo. Que esse caminhar não seria fácil, já imaginava. Só não sabia que era tão solitário. De certa forma viu, Fabiana? Quem pensa diferente anda sozinho. E tem que ter calma, porque a solidão nem sempre é tão ruim. Eu gosto muito do filme Hobbit, e isso, eu fico tirando lição do filme o tempo inteiro. Eu estou lendo o livro de novo. O Hobbit, o Bilbo, novinho, ele mora sozinho. Super feliz, cara. Feliz! Parece que ele está no mundo espiritual, num lugar legal, sozinho, esbanjando alegria, adorando a sua presença. Nós vivemos uma complexidade tão grande nesse caminho, que a gente não consegue isso, né? Todos nós quase. Mas é legal olhar isso, por esse lado, adicionar, né? Olha só esse e-mail. Eu queria te falar algo que talvez possa até te deixar chateada. A pessoa mandou, não é eu que estou chateada, não. A pessoa mandou para ela esse e-mail. Mas não posso deixar de te falar. Observando a sua maneira, uma pessoa escreveu para a Fabiana isso. Como você falou comigo nas últimas vezes, que você tem escrito no seu perfil, no caso do Facebook, deve ser, né? Me fez acreditar que você tem envolvimento com o espiritismo. Acho que essa é a sua fé. Quero te alertar para que sempre que receber um ensinamento, confronte com o que está escrito na Bíblia Sagrada, por tratar da palavra de Deus. Qualquer livro que você leia sobre isso, como reencarnação, redobre o seu cuidado. Isso digo também sobre livros evangélicos ou cristãos, visto que hoje muitos escrevem algo pensando na parte financeira. A minha intenção do cara é boa, né? Especialmente os de autoajuda. Tome cuidado com esses escritores que recebem espíritos que ditam palavras para eles. Fuja disso. Não tenho pretensão de influenciá-la, mesmo porque não conseguiria fazer isso. Quero apenas alertar para alguns perigos e porque tenho consideração, grande consideração por você. Espero que entenda que também não estou falando de religião, estou falando de aproximarmos de Deus, único e verdadeiro. Agora, por que você... Depois eu comento. O resto é de procedência maligna. Espero que entenda, pois sei que viemos sozinho e vamos voltar só. Isso aí é a única parte que eu concordei do e-mail dele até agora. E outra também, né? Mas é tão difícil não ter com quem compartilhar nada. Todos desacreditam, ou melhor, acham que sou louco, filho do chifrudo. Desde pequena tenho catalepsia na adolescência. Ah, sim, peraí, calma. Aí acabou o e-mail dali. Verdadeiro, o resto é de procedência maligna. Que ela começa. Espero que ela entenda. Pois é, sei que viemos sozinho, aí ela falando, né? E vamos voltar só, mas é tão difícil não ter com quem compartilhar nada. Todos desacreditam, melhor, acham que sou louca, filha do chifrudo. Eu também sou filho do capiroto.
né, do escorrego do capiroto, como o Cabo não escreve para mim, disse, continue escrevendo. Viu? Esses dias recebi outro e-mail tal, e daquele esporte mesmo, é porque eu não compartilho mais, porque viram um completo. As pessoas ficam achando que eu estou desmerecendo, não é verdade. Desde pequena tenho catalepsia na adolescência, o chamado ficou mais forte e agora as viagens astrais fazem parte do que sou. Não tem como mudar isso. Isso e nem quero. Na verdade, se você tem o conhecimento, você não tem como mudar. O conhecimento é que você vivencia. Não é o que você leu, o que você... Ai, senti uma paz. Eu até escrevi um texto chamado A Lógica da Fé. Qual é a lógica da fé? Você está com dificuldade e tal. Ah, rezar é coisa de... Reza para ver. Não sei, a lógica da fé é aí que entra o grande problema da grande maioria das pessoas. É que a gente sente que através da prece, ou do fechar os olhos, buscando alguma coisa que está além da nossa compreensão, da nossa inteligência, nós nos sentimos melhor. Isso é um fato. Ah, eu estou com depressão, não sei o quê. Não adianta você, numa merda, tentar rezar. Você tem que ir fazendo todo dia, aos poucos. E quanto mais gente vibrando, mais energias você sente. As pessoas sentem isso nas igrejas. Há alguma coisa que nos transmite energia quando nós fechamos os olhos e buscamos, mesmo sem a inteligência perceptiva ou perfeita do que seria aquilo. Aí a gente atribui um monte de situação, cria um monte de misticismo, de visões de o que é o certo, do que é o errado, do que o resto é maligno e eu estou mais certo. O fato é que a fé tem uma lógica dentro daquele padrão. Quando você se cuida energeticamente ou numa prece, ou busca algo invisível, você se sente melhor. Não necessariamente Jesus, Deus, porque o cara busca Buda, busca Krishna, ele se sente melhor. Vishnu, Shiva, Ganesha, seja lá o que for, ele se sente melhor. Então há alguma coisa que nos ajuda, independente do que nós entendamos o que seja. Não quer dizer que seja o caminho certo, não sei, mas a fé tem uma lógica. A questão é como viver dentro de tantas pessoas adormecidas na realidade. Não sei, Fabiano, não acho que ele esteja adormecido, essa é sua amiga ou esse é seu amigo, não acho. Eu acho que ele tem a realidade dele, se sente bem dentro daquilo. Isso não quer dizer que seja a sua realidade, nem a minha, mas é o que no momento o agrada. E não é melhor, nem menor, nem mais certo, nem mais errado. É aqui no momento a capacidade de compreensão ou do que ele precisa para sentir melhor, está ali. Eu não conseguiria ir para a igreja e, com a concepção que eu tenho hoje, porque eu saio do corpo, o que vejo é simples, não me sinto melhor que aquelas pessoas, mas é diferente. Agora, eu compreendo profundamente o que eles têm, você com certeza aqui, você vai falar, respeito todas as formas de religião, de verdade, mas sinto que não sou respeitado, às vezes até excluída, não. Não espere respeito. As pessoas têm, a intenção desse cara, mesmo que desrespeitosa, é lhe respeitar. Por incrível que pareça, ele quer lhe salvar. Né? A intenção dele é essa aqui. A intenção dele é, ele quis falar sutilmente para você que o capeta está ao seu lado. De uma forma muito educada, eu vim aqui, carinhosamente. O cão anda contigo. Foi isso que ele tentou te falar. Não, o caminho do não cão é a Bíblia, é Deus. Entendeu? Não está certo, é a forma de a pessoa achar que está mais certa que os outros. Nós temos um certo orgulho, nariz empinado. Eu sou mais certo que você, sabe? Infelizmente. Nunca vou conseguir provar nada para ninguém, nem tente, não perca tempo. Né? A pessoa desperta lá na frente, da forma certa, não é? A gente não precisa. Só desejo o melhor, levante, compreenda e vai seguir em frente. Esse aqui é o mundo é assim mesmo. E nem tenho intenção para já passou por essas situações o tempo inteiro, o tempo todo. As pessoas me conhecem pelo que faço e muitas vezes as pessoas me olham já assim desconfiadas, sabe? Pelas suas crenças, ou pelas suas descrenças, ou pelas suas convicções, ou pelos seus preconceitos, de eu me expor às vezes um pouco mais, de eu ser uma pessoa legal, me preocupo com os outros, isso pode incomodar também, de eu não tomar cachaça. Tem gente que não gosta de mim porque eu não bebo.
Porque não beber hoje em dia já é questão de ter preconceito. Parece brincadeira isso, mas é verdade. O cara não bebe, não fuma, não deve nem, né, nhanhar. Aí os caras, infelizmente as pessoas pensam essas coisas, tem preconceitos. Bom, tô ficando por aqui, FOI, um abraço para você, Fabiana e todo mundo. Fiquem com Deus, estamos perto do Natal e amanhã eu vou gravar lá na frente do mar, assim, esperando o tsunami. Eu tô aqui! Qualquer hora ele chega, né? FOI, muita paz, muita luz. Fui!